Boa noite a todos. Que Jesus nos mantenha sempre nessas vibrações de amizade, de muita harmonia que essa casa sempre nos proporciona. Falarmos do Livro dos Espíritos, nesse capítulo proposto, que é o capítulo que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. É um capítulo que já se vem estudando, né? E de muito interesse, sempre de todos nós. Sempre temos aquelas perguntas. Será que isso foi espiritual? Será que não foi? É aquela dúvida. Será que isso acontece comigo? Foi o quê? É alguma coisa de algum espírito, né? Mesmo quem não é espírita tem esses questionamentos. Mas nada se explica, então a criatura fica como sempre se ficou em uma determinada dúvida. Foram essas dúvidas que levaram a Kardec a consultar o plano espiritual e compreender que os espíritos influem em nossas vidas? Influenciam, sem dúvida nenhuma. Sejam pelos pensamentos, pelo aconselhamento e ações até mais diretas. Reparem bem que nós falamos aconselhamento, influem pelo pensamento, tanto positivamente como negativamente. Vai depender daquele espírito que se encontra ali naquele momento causando a influência. Se for um espírito bondoso, se for um espírito de bons propósitos, a influência dele, a inspiração dele, o pensamento dele que chega, sempre será positivo. E se não for, nós chamamos de um pensamento negativo, um espírito ainda imperfeito, porque tudo aquilo que não seja bem, já se diz que é o mal. Né? Não basta que não haja o mal, é necessário que ele fale o bem. E às vezes a gente espera ver a manifestação espiritual de uma forma muito extravagante, né? Muito espetaculosa. E a maioria das vezes ela ocorre da forma mais discreta possível, da forma mais simples, tão discreta que a gente chega a acreditar que nem aconteceu. Quantas vezes, né, nós somos lá influenciados a passar num determinado lugar, a fazer uma determinada situação, né? E a gente acha que foi ideia nossa. E não foi. Porque o plano espiritual, ele oferece aquele pensamento e nós acatamos ou não acatamos. Bem, eles agem dentro da nossa vida, influenciando em ações mais diretas, mas sempre lembrando que nunca derrogando, né, a lei natural, ou seja, nunca contrariando a lei de Deus. Ou seja, né, se eu resolver pular aqui de cima agora, a lei é lei da gravidade, ou seja, eu vou cair no chão. Não adianta eu testar outra coisa, porque ele não vai derrogar essa lei. Depois nós vamos lembrar de alguns episódios para a gente chegar no assunto, daqueles espíritos que nós chamamos, né, os espíritos sombeteiros, levianos, que se intrometem na nossa vida. De que maneira, né? Com a motivação. São aqueles espíritos que causam sempre aquele teor que se fala de brincadeira mesmo. É uma chave que some, não é mesmo? É alguém que aparece na hora que a gente vai sair com uma perturbação lá, vai nos provocar, é uma intriga. Esses espíritos, eles na maioria das vezes, eles não têm nada pessoal com a pessoa. Eles foram atraídos ali pelo aquele ambiente. É o ambiente que atrai aquele tipo de espírito. Vocês não lembram? O que é o espírito? Não é uma pessoa desencarnada? Nós somos alma, espíritos encarnados e espíritos encarnados. O fato de uma pessoa desencarnar não significa que ele vai ter uma mudança súbita. Nós somos aquilo que somos, com pequenas variações. Então, se o camarada, ele era mentiroso, brincalhão, irresponsável, irreverente, como é que ele está no plano espiritual? Mesma coisa. Ele vai mudar quando? Quando ele estudar, ou quando ele refletir na mudança, ou quando ele sofreu o suficiente para parar com aquela situação. Então, não muda-se subitamente pelo fato de deixar o corpo físico.
Nosso pensamento continua. A gente não lembra daquelas criaturas que gostam de pregar a peça, não gostam? Some com a nossa chave. Às vezes acontece, tem colegas que não tem colega que faz isso. Tem pessoas que ligam e não falam nada no telefone para dar um susto e estão brincando. Elas acham que estão brincando, elas não percebem que já saíram da idade daquele tipo de brincadeira. A maioria das vezes são esse tipo de espíritos. Que apesar dessas pessoas que a gente fala, nossa, envelheceu, mas continua criança, não é? Que fica até sem, a gente não sabe nem como fala. Então são esses espíritos que servem para que isso na nossa vida? Serve para testar a nossa paciência. Da mesma forma que a gente sabe se comportar lá como uma criança, o que a gente vai fazer? Paciência. Testar a paciência. Quando é que eles cansam? Quando perceberem que a gente está tranquilo. Agora, né, a pessoa quando entra naquela situação, né, já viram quando começa a discutir e reclamar? Aí eles sentem realmente que encontraram o quê? O palco. Quando não se dá palco para eles, entra em prece e inspira, né, respira e fala assim, paciência. O que a vida quer de mim nesse momento? Quer paciência. Então lá, né, vai acontecer, são aquelas situações do dia a dia mesmo que acontece nas nossas vidas. Ah, é um espírito em especial? Não, vamos lembrar sempre. Às vezes foi atraído por aquele ambiente. Então, quando a gente modifica aquele ambiente da casa, é até para a gente perceber como é que está a nossa casa. Como é que estão os pensamentos nessa casa? Que tipo de filme a gente vem buscando aqui assistir? Que tipo de conversa a gente está tendo aqui em casa? Ó, eles foram atraídos. Se são atraídos é porque tem uma similitude. Tem alguma coisa que interessou. Tem uma brecha. Né? Eles andam com seus iguais. Então, a casa está desguarnecida. Outras vezes, né, são situações que a gente pode falar, é pessoal? É pessoal. Muitos desses espíritos, né, de outros, buscam, que a gente vai chamar alguns processos obsessivos, são pessoais. É com a pessoa mesmo. Mas quando? Ou dessa encarnação, ou de anteriores. Nós não somos lá, né? Nós não somos espíritos que costumamos a inventar muita confusão. Às vezes a gente não é briguento. Vai arranjar problema. Então, né, Dona Ivone Pereira conta naquele livro A Luz do Consolador, né, que o pai dela um dia lá de noite, que a mãe tinha viajado, tinha deixado ela lá com os irmãos, e o pai ela era nova, e o pai deitou a falar mal do cunhado que tinha falecido pouco tempo, o irmão da mãe dela. E deitou a falar mal, e ela falou, pai, não faz isso, é falta de caridade. Pai, para com isso. O que aconteceu? Daqui a pouco ela começa a perceber a chegada do espírito do tio na casa. Irritado, querendo se explicar que ele não podia fazer daquela maneira. E o pai, ela falou, papai, o tio, ele falou, eu sei que ele está aqui mesmo, é até bom que ele escute. E não parou. E não parou. Começou um processo de tosse que durou mais de 3 meses. E elas orando para o tio, né, perdoar. Então foi quando? O processo começou aí naquele momento. Outros não. São processos anteriores. Quantas vezes, né, a gente arranja um problema, é igual assinar uma promissória em branco. Alguém vai vir cobrar, algum dia. Pode não ser aquela criatura, mas outro vai vir cobrar no lugar dela. Então esse processo obsessivo é assim, em algum momento eu assinei uma promissória em branco. É o que a gente fala assim, pago para ver, não fala? Ah, não quero nem saber, vou pagar para ver. Paga. Tem hora para começar, mas nem sempre vai ter hora para acabar. É o que a gente esquece. Então são esses processos que a criatura se coloca diante desses espíritos. E a gente fala, e o que se pode fazer? A gente vem na casa espírita com essa pergunta, o que se pode fazer? Muitas vezes, a solução nós vamos encontrar numa reunião de socorro espiritual, onde esses espíritos são trazidos, né, são convidados, e ali numa conversa fraterna, eles são levados a perceber que aquela situação não vale a pena.
Não é porque nós estamos defendendo, não é porque as pessoas estão defendendo, né, aquele que está sendo perturbado, não. É porque o espírito precisa se libertar. Geralmente esses processos de muita vingança, que não perdoa, é um amor que enlouqueceu, não é? O amor, quando enlouquece, faz isso. Então, a melhor coisa é perdoar, porque o perdão é o quê? Libertação. Se liberta do outro. Então é quando a casa vai propor a esse espírito: meu filho, fica aqui, vamos estudar, vamos trabalhar aqui com a gente, vamos trabalhar esses teus fluidos aqui. Então esses espíritos estão aqui. Quanto desses espíritos mantiveram-se como trabalhadores da casa até hoje? E a pessoa que veio aqui reclamar do espírito, muitas vezes foi embora e não voltou mais. Foi arranjar outros. Que nem aquela passagem de Jesus lá, né? Madalena, aquela expulsa um e vem 7. Porque a criatura, a maioria das criaturas estão querendo o quê? Uma receita mais simples. A gente lembra quando uma pessoa chegou para o Chico Xavier e falou assim: Chico, dá para você tirar esse espírito aqui perto de mim que ele está me perturbando? Tira ele de mim. O Chico falou assim: mas para que tirar? Deixa ele aí, vamos nos evangelizar junto. Ou seja, vamos estudar. Então esses espíritos são levados nesse momento a um processo de compreensão. Deixa-se ele falar, se escuta, porque ele tem motivo, sim. Muitos têm motivos. Né? Nós não somos florzinha do campo, não. Ou a gente acha que alguém cismou com a gente à toa? Não é não, senão Deus não permitiria. Então, é justa causa sim, muitas vezes. Situações de justa causa ali. Então o espírito vem na cobrança dele, no direito dele, dentro da possibilidade dele. E é quando a gente fala para o espírito: não perde teu tempo, né? Não perde teu tempo nem comigo, com ninguém. Porque quando a gente percebe que cada um está no seu processo evolutivo, então a pessoa tem que buscar o quê? Orar por esse espírito que está perturbando, que está perseguindo. Como se dissesse para ele assim: meu amigo, né? Olha, eu não estou lá essas coisas, mas eu estou no esforço. Você está vendo que eu estou tentando melhorar. É difícil. Ainda não se suja por mim, não vale a pena. Eu estou no esforço. É muito difícil, eu sei que é. Então, é quando, através da oração, através do convite de uma recuperação, aquele espírito se liberta da criatura. Que, na realidade, não foi às vezes a criatura que se libertou do espírito, não. O espírito se libertou daquela criatura. Muitas vezes aquela criatura vai ficar pensando naquele espírito, vai ficar atraindo ele. Que a gente fala, né, que é uma obsessão do encarnado por desencarnado, pensando nele lá o tempo todo. Então, a gente começa a perceber que a gente tem que ter muita distinção do que está acontecendo. De tipo de influência. Então, quando a gente começa a imaginar, e quando o espírito não aceita terminar, né, com um processo obsessivo? Tem espírito que não vai aceitar. Ele vai se manter. É o que a gente fala, ó, arranjou um filho. Não é um filho. Você é o credor. Vai ter que trabalhar com ele como o quê? Como um pai trabalha ou uma mãe trabalha com o filho. Com muita paciência. Vai ficar ali observando, cobrando tudo. São esses espíritos. Que por mais que se faça, nunca está bom, nunca está satisfeito. E o que eles vão começar a fazer? Eles começam, né, na realidade, qual é a possibilidade que a criatura tem? No momento que ela estuda, eles estão estudando juntos. No momento que ela reflete e pensa em Jesus, eles também são levados àquela situação. Então, foi o que Chico Xavier falou. Vamos nos evangelizar juntos. Então aquela situação vai ser deslindada com muita paciência, com muita tranquilidade. Bem, e outras vezes, o bode expiatório, né? É sempre o obsessor. Às vezes não é obsessor, não é? A gente não gosta de... Tudo é um obsessor. Pô, perdi meu trabalho, obsessor.
briguei com meu marido, é obsessor, né? Tive um problema, é obsessor. O bode expiatório. É quando as pessoas falam até obsessor coletivo, né? O país está passando por uma grande obsessão. Espera aí. Então, nós vamos ter que aprender a discernir. Tem coisa que diz respeito a gente mesmo. Então, quantas vezes a criatura, em função de uma contrariedade que sofreu, até de uma tristeza, a perda de um ente querido, né, no desencarne, a perda de um emprego, o término de uma relação afetiva, aquele estado emocional dela não cicatriza. E ela, aquela tristeza, que tem um período que é normal de tristeza. Lógico, nós ficamos tristes. O problema é quando a gente entra na casa daquele sofrimento interminável. Tristeza é normal. O problema é quando entra no sofrimento, na doença da tristeza. Nesse momento, aí a pessoa vai começar a ter problema de saúde. Ai, será que ela é um espírito? Não, é ela. É a esquisitice dela. São as excentricidades que a gente não tem. Muitas vezes por indisciplina. São aquelas formas mórbidas de se apresentar, de se colocar para o outro, de se vitimizar. Então não tem espírito, é a própria criatura. Ou, muitas vezes, por irreflexão, por irresponsabilidade, por não saber cuidar das coisas, a gente perde coisas. Não perde? Então a gente consegue lá conquistar alguma coisa, mas aprendeu a conservar? Então a pessoa foi mandada embora porque vive faltando trabalho, porque chega atrasado. Perde os amigos porque trata os amigos maus. Não sabe ser educado e gentil. Perde as relações porque é uma pessoa indiferente. Foi o espírito? Não. Sou eu. Né? Se eu quiser saber quem é o obsessor, é só colocar um espelho, né? Geralmente nós somos nossos maiores inimigos. Nós criamos muitas dessas situações. E que nos cabe resolver. Então não adianta ficar empurrando. Isso aconteceu por causa do vizinho, por causa da minha mãe, por causa da minha criação, por causa do governo, por causa do plano espiritual. E algumas pessoas falam, isso é karma. Né? Karma, quando elas não sabem o que é, nada mais é do que a lei de causa e efeito, que nós estamos vivendo um karma de desemprego. Não! Não estamos vivendo karma coletivo de desemprego, não. Podemos encontrar a causa sim. Uma administração ruim, uma administração na área financeira ruim, ambição de outros, né? Ambição. Que não soube, né? Apaziguar os seus desejos. Causa um problema desse, de comoção a esse ponto, como nós vivemos no nosso país. Então, tem responsáveis, sim. Tem responsável. Então, quando a gente começa a entender, bem, então tem uma responsabilidade. O que eu posso fazer em função disso? Então, chega uma hora que cada um vai cuidar do aspecto que pode cuidar. As coisas que dizem respeito a nós é que temos que cuidar. Não vai ser o plano espiritual. O plano espiritual vai cuidar da parte que não nos é possível colocar a mão. Não sabemos disso? Então, o plano espiritual, ele tem essa situação, e a gente começa a lembrar e dizer assim, muitas dessas situações, a gente lembra, né, das pessoas, quando buscam a casa espírita, pedindo respostas para o plano espiritual. A gente quer respostas. A gente quer uma explicação. E tem momentos que fica confuso mesmo a situação. A gente não sabe o que nos cabe fazer, se é uma questão espiritual. Então, nos lembramos aqui de uma história que tem como título A Resposta Leal, que está no livro Lázaro Redivivo, do Espírito Humberto de Campos, com Chico Xavier, onde um moço, né, escreve para o plano espiritual, pedindo lá uma opinião sobre o problema dele. Então ele escreveu, pedindo uma opinião. Qual era o problema dele? Deixa eu ver se eu me lembro. Ele era um rapaz novo,
que ficou viúvo com 4 filhos. Casou com uma moça, né, para ajudar lá a criar os filhos, para não ter que entregar, dividir as crianças na família. 4 crianças. Ficou de ter desempregado há 2 anos, em virtude, né, de uma mentira que falaram sobre ele, de uma calúnia que ele garante que ele não fez. Em função disso também, por estar desempregado, tem credores atrás dele cobrando uma fábula, que ele não tem como pagar. Além disso, a companheira dele, que 3 anos trabalha sem parar para ajudá-lo, lá na costura, né? Ela ficou doente. Está nas vias de ter uma tuberculose lá que ele conta. Procurou o médico. E o médico receitou que ela se mudasse, que eles fossem morar no campo para ajudar. E ele, em função desse problema todo, ele está com uma úlcera, né? Está com um problema lá de úlcera no duodeno. E mais um pouquinho, os filhos são contra que o pai se mude, não querem sair da cidade. Olha, né? Se levar para o plano espiritual essa situação toda. Não é assim que a gente faz? Uma coisa não, a gente vai 6, meia dúzia, uma coisa está tudo embolado na outra, não é? E o plano espiritual, né, coloca de uma certa maneira dizendo o seguinte: olha, nós aqui não somos oráculos. Nós somos espíritos também que estamos aprendendo dentro desse plano aqui. Nós também já estamos com uma visão melhor porque estamos fora da matéria, porque já existem algumas conquistas, mas ainda estamos crescendo. Eu vou te dar a opinião que eu posso buscar com o bom senso e a lógica. Olha o que o Espírito falou. Bom senso e lógica. Quanto à questão dos seus credores, né, do seu e da calúnia, procure um bom advogado. Quanto à questão da sua úlcera, procure um bom médico. Quanto à questão da sua companheira, que 3 anos se sacrificou por vocês, cuide dela. E se mude para o campo. Mas antes, converse com um técnico agrícola antes de comprar sua casa no campo. E, quanto aos seus filhos, arranje uma vara mais dura e resolve o problema. Que eu também já fui pai e em alguns momentos deixei eles tiranizarem a minha vida. Ou seja, o Espírito falou, nós somos livres, você também é livre, se te servir, use, se não te servir, continuamos filhos do mesmo Deus. Ou seja, o bom senso. É o bom senso. O que se esperou que fosse fazer? Então, na realidade, às vezes, a gente procura, de uma certa maneira, umas soluções mágicas. Que não vai ocorrer. Não é mesmo? Então, nesse momento a gente percebe o quanto nós temos, né, que estar ciente e pensar assim, o que eu posso fazer? Vou perguntar para fulano, de repente ele tem uma ideia. Não consigo. Vou perguntar para cicrano, vou perguntar, e vou ouvir. Aí vai pedir a cicrano. Eu vou pedir. Ai, mas teste às vezes de aprender a ter humildade. Vou pedir. Não consegui. Pede para Beltrano. Não. Vai chegando um momento de... que mais que eu posso fazer? Aí você... Tem mais algum... Nem tem mais ideia. Bem, tudo o que eu podia fazer foi feito. Essa é a paz de consciência. Tudo o que eu podia fazer dentro das minhas possibilidades para resolver aquela situação, eu resolvi. Então é a hora, né, do aluno consciente, que fez tudo o que podia diante da lição e entrega em paz. Bem, a outra questão é quando pergunta, né, sobre os poderes do plano espiritual da nossa vida. Pode os espíritos, né, de uma certa maneira, terminarem com todos os nossos problemas? Ele coloca de uma maneira que diz assim, vou repetir a pergunta que os espíritos falam.
Os espíritos têm o poder de desviar todos os males de certas pessoas e atrair para elas a prosperidade? Todos os males? E ele fala, não. Não. Integralmente não. Porque existem males que estão na providência divina. Estão no decreto da providência. O que a gente entende como esses males que estão no decreto, né? São aquelas situações que teremos que passar. É a famosa lei de causa e efeito que nós estamos vendo, né? No momento, a dor. O que é a dor? É uma consequência. Na hora que a gente passa pela aflição do momento, pelo sofrimento, a gente acha que aquilo ali é a causa. Não, aquilo ali é uma consequência. Então, quando a gente passa por uma situação, a gente fala assim, se isso é consequência, aonde está essa causa? Essa causa deu-se ocorrência nela quando eu fiz uma escolha. Livre-arbítrio. A gente tem que lembrar que a gente tem liberdade para escolher. Nosso livre-arbítrio, a gente fez num determinado momento uma escolha que infringiu a lei de Deus. E no momento que a gente infringe a lei de Deus, vai ter uma consequência por sofrimento. Então, toda causa terá uma consequência proporcional. Se eu tenho uma causa positiva, a consequência é positiva. Se eu dei uma causa de infração de lei, com a lei de Deus, eu vou passar pelo sofrimento. Eu infringi a lei. O pai é punitivo? Não, não é Deus que é cobrador, não. É a lei. Ficou lá na lei gravada. Nós vamos ter que nos reestruturar com a lei. Então a gente começa a pensar assim, mas quando é que eu fiz essa escolha equivocada? Que eu não me lembro. Não foi nessa encarnação? Então foi na vida anterior. A gente vai lembrar aí das causas atuais e das causas anteriores das nossas aflições. Algumas são dessa mesmo. E se eu sou uma pessoa que tenho lá o vício do cigarro, ou de um outro elemento químico, ou do álcool, e faço uso disso de uma forma discriminada, aí eu passei a ter um problema de enfisema pulmonar. Arranjei nessa mesma. Não fui eu que dei causa? Não fiz uma escolha? Eu escolhi. A escolha é minha. É quando eu falo assim, mas eu sei disso tudo. Não tem? Às vezes as pessoas vêm dizer, o médico vem explicar. Sempre vem alguém nos dar uma ideia para sair de alguns caminhos. O que a gente fala? Eu sei o que eu estou fazendo. Deixa comigo. Pronto. Liberdade. É uma escolha. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. E vai colher, ou nessa vida, ou na outra. E às vezes nós vamos ver criaturas nascendo com um problema aí pulmonar, de efisema, mas fulano nunca fumou. Ué, o que aquela criatura fez ali com o próprio corpo perispiritual que se não foi marcar? Então nós temos que aprender a perceber que nada, dentro de uma lei de amor e justiça do Pai, nada que ocorre é injustiça. Nada. Está tudo certo na lei de Deus. Por isso que é importante a gente se refletir. A gente acredita em Deus? Quando a gente fala? A gente acredita nas promessas do Cristo? Porque senão vai ficar um contrassenso. Eu digo que acredito, eu digo que amo a Deus, mas acredito que passo por uma injustiça. Não é possível. Se Deus é justiça, não pode acontecer uma injustiça. Então, quando eu falo, o que aconteceu lá em casa foi injusto. Injusto era onde? Na casa do vizinho? Como é que acontece alguma coisa injusta? Se eu falo que é injusto, logo, o Criador das causas é injusto. Se Deus é injusto, como é que eu vou amar um Deus injusto? É isso que a gente tem que refletir. No que a gente tem por princípios de reflexões. E a gente começa a se organizar mentalmente. Então, é quando a gente fala assim, não ocorre nada,
que não esteja dentro da lei de Deus. Nada, absolutamente nada. A gente passa a ser mais confiante. Então, quando tem coisas que eu não posso mudar, porque é o remédio justo que eu estou tendo. É aquele sofrimento que a lição falou, o remédio justo. É um remédio amargo de acordo com a necessidade da minha dor. E se não adiantar, vai tomar mais remédio, meu filho, até ficar bom. Então é quando a gente para pensar assim. E aí, nesse momento, ficamos abandonados? Se foi uma causa, se é lei de causa e efeito? Não. Nunca estamos abandonados. A espiritualidade sempre vai se aproximar para quê? Para nos oferecer, né, quando a gente pede, paciência. Sentimento de resignação. Resignação é quando a gente para de brigar com Deus. É quando a gente para de rebeldia. É quando a gente fala assim, meu Deus, eu não me lembro, mas o Senhor é meu Pai. Só quer o meu bem. Nada acontece se não for para o meu bem. Isso que eu estou vendo eu só não estou entendendo. Que Deus seja louvado. É quando a gente aprender a confiar e dizer assim, Pai, seja feita a vossa vontade. Não é tira esse cálice de mim. É, Pai, me dê ombros fortes para suportar essa situação. Porque você não me deixaria passar numa situação dessa se eu não tivesse condições? Não é mesmo? Como é que Deus vai nos colocar uma situação se não tivesse condição? Me dá ombros fortes, Senhor. Me ajuda. Então a espiritualidade é como se dissesse assim, meu filho, vai encontrar pedras no teu caminho. Vai encontrar. Tira você mesmo. Nós vamos te dar o quê? A força e a coragem. Conta com a gente. Mas vai tirar você mesmo. Para quê? Para aprender o valor. Aprender o valor do trabalho do outro. Então, a gente quando aprende que dói, a gente tem uma noção de quando for fazer o outro sentir dor. Não é mesmo? A dor é democrática. Aí a gente fala assim, dói mesmo. A gente tem mais empatia, tem mais cuidado no que fala, mais cuidado no que pensa. Ou então não adiantou para nada, né? Ficam aquelas pessoas casca grossa que vai ter que passar de novo pela dor. Até quando? Até aprender. O pai não é punitivo, é sempre educativo. Então, a lição só demora o tempo que o aluno se propõe a absorver, né, o que a gente diz, a graça da lição. A graça da lição se resolve, se demonstra, né, se revela de acordo com o aluno. Então, mas quando a gente fala assim, essa paciência, essa resignação, vai dar o que para a criatura? Serenidade. Vocês lembram da oração da serenidade? É oração, né? É oração da serenidade mesmo. Senhor, dai-me força para mudar as coisas que eu posso mudar, né? Dai-me paciência para aceitar a que eu não posso mudar, serenidade para aceitar a que eu não posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Porque esse processo de serenidade não significa uma pessoa que é acomodada, de maneira nenhuma. É aquela serenidade que vai dar força para a criatura suportar aquela aflição sem fazer uma bobagem. Porque se ela não tem essa serenidade, ela tem hora que ela não suporta a aflição da vida e se complica mais ainda. Então a gente começa a pensar. Estou tentando. Eu estou tentando. Mas não tem. A gente começa a se resignar. Tem determinadas situações que nos cabe o quê? Nos resignar, nos pacificar. Lembrar assim, está tudo dentro da mão de Deus. A gente entrega a Jesus naquele momento e serena. E passa a ter uma visão de quê? De futuro. Porque se eu limitar a minha visão à vida presente, eu entro em desespero. Dá desespero na criatura. Quando a gente passa a ter a noção de vida futura, tudo muda de figura. Porque isso aqui é apenas uma fração da vida. Diante de toda a vida, que é a verdadeira vida.
Hoje quem está aqui é uma personalidade, né, que está querendo atender, de repente, seus interesses. Mas existe o espírito imortal, né? Sou um espírito imortal. Então, antes de reencarnar, eu combinei com a providência divina determinadas situações que eu teria que passar para aprender ou para me quitar. E chega na hora, eu mudo de ideia. É a personalidade. E quem que vai ser atendido? Claro que é o espírito imortal. Então, quando a gente pensa assim, puxa, se eu começo a entender que eu saio dessa encarnação, passou por isso tudo, se livrou, se quitou, aprendeu, graças a Deus. Tem gente que vai complicar mais ainda aquela situação. Por isso a importância desse discernimento, dessa serenidade, resignar. E quando não é uma situação dessa, né? A gente pensa assim, como é que os espíritos vão ajudar? Vão nos ajudar, vão nos dar força. Mas por isso que eles vão dar ajuda e força para quem? Para quem quer ser ajudado. Reparem bem, para quem quer ser ajudado. Às vezes a gente fica em dúvida, será que isso é uma ideia do guia espiritual? Ou não, né? De um espírito amigo. A gente vai lembrar sempre o seguinte, os bons espíritos, eles nos oferecem uma ideia, mas não nos constrange, não nos obriga. Quem obriga e constrange é espírito imperfeito. Então, se a gente estiver passando por ali, tropecei na frente do centro para eu entrar, foi meu guia? Não foi, não. É espírito que faz tropeçar mesmo, é o perninha. Não é o guia, não. Isso a gente tem que ficar claro. Né? A gente tem que ficar claro com algumas situações. Então, ele vai nos ofertar uma ideia, um pensamento de crescimento para sair daquela situação. Que vai chegar como? De inúmeras maneiras. Ou vai vir pelo livro, ou vai vir numa conversa com alguém, ou a gente vai acordar com aquela ideia. A gente tem que começar a perceber. E às vezes a gente até ouve mesmo aquela boa sugestão para sair daquela situação, não é? Quantos de nós já não passamos por uma situação dessa? Então a gente fala assim, como que ocorre? Ajuda-te a quem quer ser ajudado. E vão ajudar através de quê? Esses pensamentos vão ser inspirados por onde? Pela inteligência. Vão utilizar a nossa... Então Deus deu uma inteligência para a gente, olha só que legal. Né? Às vezes a gente não quer fazer uso, mas a gente tem inteligência para usar. Nós temos uma coisa chamada raciocínio. E muitas vezes esse raciocínio tem que ser trabalhado. Junto com a emoção. Por isso que a gente às vezes tem tanto conflito, né? A emoção que é uma coisa, o raciocínio que é outra. Por isso que a gente sofre. Porque muitas vezes a gente está tendo que ajustar a essa razão a essa emoção. Muitas vezes as emoções estão deseducadas, estão desparelhadas. A gente está vendo que uma situação não vai dar certo, mas está lá a emoção, querendo ficar lá, jogado, deitado, bebendo, comendo. Né? É minha emoção. Não, não é minha emoção. É o nosso comodismo ainda, né? O nosso lado, nossa preguiça nativa ainda. Então, é quando a gente começa a pensar assim, eu estou com um problema. O que o problema pede? Solução. Eu tenho que encontrar solução. Como é que eu vou encontrar solução? Eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda aos espíritos, mas vou pedir ajuda às pessoas. Eu preciso perceber essa ajuda. É um telefone, né? Quando a gente entra em prece. Mas a gente também tem que ter um tempo para parar, para ouvir essa resposta. Quantas vezes a criatura pede, mas não tem um tempo. Entre o tempo do pedir e o tempo de ser atendido, tem um lapso temporal. Para que essa resposta, né, da oração seja dada. E às vezes a gente não espera. A gente quer ensinar a Deus como faz ou deixa de fazer. Então os espíritos vão nos dar, vão nos trazer essas boas ideias. Né? Vão nos participar, vão através da nossa própria inteligência, porque a gente tem que desenvolver a inteligência. Não tem aquele ditado que fala assim,
A necessidade é a mãe da criatividade. Na hora da necessidade, a pessoa cria mais. E ela se descobre, ela se supera. Quantas vezes, por uma necessidade, a gente descobriu que era capaz de fazer coisas que, se alguém contasse, a gente não acreditaria. E outra, que não seria capaz de fazer coisas que a gente falou que faria. É a hora que a gente se conhece. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Deus ajuda quem cedo madruga. Não é aquele ditado? Então, nós vamos ser ajudados. Agora, como é que a maioria das pessoas imaginam essa ajuda? Na lei do menor esforço. Na mágica, né? A pessoa senta, né? Vai vir um espírito, vai resolver aquela situação. Lembro daquele caso, né? Daquele moço muito confiante, né? Em Deus, e estava lá se afogando e pediu ajuda a Deus. Aí Deus colocou lá um bote perto dele. Ele falou: não, não quero bote não, Deus vai vir me salvar, eu confio em Deus. Aí daqui a pouco apareceu um helicóptero. Ele falou: não, Deus vai vir me salvar. Se afogou. Aí depois ele foi reclamar com Deus: mas o senhor me deixou, mas eu me afoguei. Ele falou: eu dei o bote, dei o helicóptero, e você não quis. É porque a gente quer do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, não serve. Aí a gente faz birra, entra na casa da rebeldia e se fecha. E vai sofrer. E vai sofrer muito. Você não vai de um jeito, vai ter que ir de outro. A gente tem que aprender na vida. Tem uma coisa, né? Foi fora do meu script. Nós criamos um planejamento de vida. Claro, é natural. A gente faz um planejamento. Eu quero que a minha vida seja assim, assim, assim. Vou contar uma novidade. Nós vamos ser contrariados em várias dessas ideias. Nós vamos ser contrariados. E aí? Vão ser os jovens levando as suas primeiras contrariações, são os casais passando por contrariações, são a vida financeira dando contrariação. A gente vai passar por contrariações. E como é que nós vamos nos portar? Quando esse script... Então a gente vai lembrar, o planejamento é meu, mas a programação é divina. A programação é divina, a gente não pode esquecer disso. Antes do meu planejamento de vida, tem uma programação de Deus na minha vida. Que a gente tem que aprender a se submeter para viver bem, com compreensão. Então a gente faz, dentro das nossas possibilidades, tudo o que pode fazer. E quando se fala, né, ajuda-te que o céu te ajudará, a gente começa a lembrar que junto dessa passagem também tem: busque e encontrarás, bate e a porta vos será aberta. E o que a gente vem buscando em muitas dessas situações? O que nós estamos buscando? Quais são as nossas ambições? Né? Por que o nosso sofrimento? E às vezes a gente perde vida, quantidade de vida mesmo, por acreditar que algumas coisas são determinantes na nossa vida. Tudo é importante. A gente sabe que tudo é importante. Sim, nós vemos num momento que as coisas têm sua importância. Mas a que ponto? A gente quer ser feliz, mas a qualquer preço? Não, né? A gente não quer mais ser feliz a qualquer preço. Então, quando a gente é colocado para raciocinar com o plano espiritual nas nossas soluções, que tipo de soluções são essas? Soluções cristãs. Não é mais qualquer solução. Isso está te atrapalhando? Tira isso do caminho. Bota para fora. Não é mais assim. É um outro tipo de solução. É uma solução com responsabilidade, porque eu não posso puxar um lado e descobrir outro. Sou eu que vou ter que dar conta. Tu te começa a ter entendimento e mais tranquilidade para resolver as coisas. Não é? É quando a gente começa a pensar assim: meu pai,
Como é que eu posso resolver? Eu estou querendo ajudar. Me ajuda a me ajudar, que às vezes a gente não sabe ainda se ajudar. Quantas vezes a pessoa escreve para o plano espiritual, né? Que nem a gente contou lá aquela história, folhas e folhas. E eu me lembro quantas vezes o Dr. Herman colocando assim, filho, estude e ore. E a pessoa ficava, ele não leu. Não leu. Isso não me serve para nada. Estude e ore. Estava ali tudo. Estude, ore e trabalhe. Então, que solução é essa? Já tentaram explicar para um filho, quando ele não tem vivência suficiente, algumas consequências da vida? Não tem como. Não tem como você passar para o outro a tua experiência, teu grau de maturidade. Os guias são respeitosos em saber que pela lei de evolução e de progresso, todos vamos crescer. E eles nos aguardam. Mas não deu certo hoje, vai dar amanhã. Então é quando ele coloca, busca. Mas o que você está buscando? A pergunta é essa. Né? Quando Jesus conversa com Pedro, lá no livro Boa Nova, também lá do Humberto de Campos, que tem sobre a oração, que Pedro fala que sai, se Deus ouve, Pedro pergunta para Jesus, mas Deus ouve mesmo nossas preces? Jesus fala, todas. Não tem uma prece que não seja ouvida. Ah, mas eu percebo que eu não estou sendo atendido, eu tenho saído chateado. E Jesus pergunta, o que você tem conversado nessa prece? Né? A prece é uma conversa com Deus. É um momento que você se aquieta e se desnuda, se abre, demonstra tudo que você tem no seu interior e conversa em segredo e coloca das suas dificuldades. Então Jesus falou, o que você fala, o que você conversa? Ele, eu peço luz, mas peço também para que ele me ajude a resolver meus problemas do momento, meus problemas materiais. Aí Jesus falou, enquanto você fizer assim, você sempre vai sair, né, com esse sentimento de esvaziamento. Então é quando a gente conversa com Deus e a gente pede o que muitas vezes? Me dá luz para compreender essa situação. Me dá entendimento para compreender ou aceitação para aceitar isso na minha vida. É quando a gente começa a pedir para entender a vontade de Deus na nossa vida. Qual é a sua vontade, Senhor? Por que Jesus ensinou? Pai, seja feita a vossa vontade. Nós sabemos que um pai responsável, como nós somos, nós não atendemos todos os pedidos dos filhos, não é mesmo? Quantos pedidos nós não podemos atender? Porque não seria para o bem? Da mesma maneira. Nossos pedidos são pedidos, a maioria das vezes, caprichosos, unilaterais, egoístas, vaidosos, que só nos causariam umas dores. É quando a gente confia num pai e fala assim, se ele não está me atendendo, é porque é para o meu bem. E às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu rezei e deu errado. Nunca dá errado, não é mesmo? Nunca dá errado. A gente às vezes olha uma situação e esquece de pensar que a gente não tem que ver, né, aquilo que aconteceu, e sim a consequência de um fato. Às vezes um fato que acontece que é ruim, vai ter uma consequência muito boa. E às vezes um fato bom vai ter uma consequência muito ruim. E tem que reparar é a consequência. Quantas vezes a gente fala assim, como eu sofri naquela situação, mas graças a Deus, economizei séculos, né, de dor. Aprendi no intensivão. Quantas vezes a gente agradece? Então, quantas vezes, né, as pessoas perderam o voo e ficaram chateadas, não foi? Pô, o avião despegou. E ela vai falar o quê? Tá tudo certo. É que nós não temos a percepção da vida. Né, a história, né? Muitos conhecem, outros não. Do rei ateu e do súdito. Tinha um rei
que tinha sempre seu súdito e saía para caminhar com ele na floresta. Esse súdito era muito temente a Deus. E o súdito falava, nada acontece sem a permissão de Deus, tudo acontece para o bem. E eles estavam lá nessa caçada, apareceu um leão, pá, atacou lá o rei e comeu um dedo do rei. E o rei olhou para ele, o que você tem a me dizer? Deus está sempre certo, tudo acontece para o bem. Aí o rei falou, não é possível. Mandou prendê-lo lá no calabouço, né? Que ideia é essa? O rei perde um dedo e Deus está certo? Claro que não. Aí mandou encarcerar ele lá e o rei continuou o seu passeio. Num dia, numa outra expedição, ele foi tomado por uma tribo lá de canibais. Né? Já estava imaginando ele assim, torradinho. Aí ele começou a ser preso, ele sofrendo com a mãozinha ali. Quando ele está com a mãozinha assim, que o chefe dos canibais olha e fala assim, carne estragada, está sem um dedo, não presta. Solta esse rei, solta esse aí. Está faltando um pedaço, não está bom. Mandaram ele embora. Aí ele foi embora, lembrou lá do súdito dele, foi lá e falou assim, sabe, ainda bem que eu perdi aquele dedo, porque aí aqueles canibais não me pegaram. Seu Deus estava certo, mas não entendi uma coisa. Se o Deus está sempre certo, por que você ficou preso? Aí o súdito falou, se eu tivesse solto, eu estava com o senhor. Eu tenho os 10 dedinhos, eu não estava mais aqui. Então, na vida, né, na realidade, às vezes é uma questão mais de tempo, da gente perceber a vida. Então, que Deus dê sempre para nós a percepção necessária, para fazermos sempre a nossa parte. Como um aluno, como um aprendiz, que se esforça e faz o melhor. E o restante, vamos aprender a confiar em Deus. E quanto ao plano espiritual, busquemos as preces, tanto para pedir auxílio, como para que aqueles outros que nos perturbem se cansem. Que nós possamos vencer pela paciência. O que Deus quer, o que a vida nos pede, é coragem, é fé e é perseverança. Com muito esforço, 99% de transpiração e 1% muitas vezes de inspiração. Mas sem essa inspiração, esses 99% não teria o menor valor. Que a nossa vida seja sempre pautada na inspiração de Deus. Que possa nos conduzir diante dos seus caminhos a todos nós e as nossas famílias. Graças a Deus. Irmãos, vamos ouvir a palavra do plano espiritual. Prezados irmãos, que Jesus Cristo os abençoe e ampare a todos. Embora haja a necessidade da reencarnação como aprendizado, resgate de atitudes do passado, com vistas ao aprendizado para um futuro de felicidade. Embora possa haver, diante da própria criatura, uma certa rebeldia e dificuldade de aceitação de suas provas, lutas e dificuldades em vida presente, há, acima de tudo, também mecanismos de amparo, de consolo, fraternos, generosos, que buscam, acima de tudo, consolar, fortalecer o espírito em sua fé e em sua determinação, e até mesmo deduzir as suas provas e lutas mediante ao seu próprio entendimento e arrependimento das faltas passadas. Portanto, a misericórdia divina em todos os momentos atua em favor de todos os nossos corações com vistas
ao progresso de nosso espírito. Caso haja, muitas vezes, possibilidades de méritos da criatura ou de méritos daqueles que o amparam, pais, mães, espíritos benfeitores, haverá também, através das possibilidades de intercessões, a redução de muitas das provas ou atenuações que irão fortalecer o espírito no seu entendimento, na sua fé, na sua coragem. Mas o grande passo, como aqui já foi dito e explicado, é ainda a vontade da criatura em vencer as suas dificuldades, em modificar-se em seus comportamentos, a criar novos hábitos e a sustentar verdadeiramente dentro do seu coração a vontade de seguir adiante, exercitando-se sempre nas atitudes do bem. Portanto, são mecanismos bem presentes na vida cotidiana dos espíritos que habitam muitas vezes junto a vocês, prestando o socorro, o incentivo, o amparo, para que possam conduzir as suas vidas com lealdade, com honestidade, com sinceridade, com fé, com determinação. Portanto, caros filhos, sigam para os seus lares confiantes do amparo de Deus, de todas as oportunidades que são oferecidas na presente encarnação, de que os males existentes podem ser minimizados realmente à medida em que a própria criatura consegue perceber que diante da sua própria situação existe sim a determinação da lei, mas que a favor de si próprio há um conjunto de fatores pelos quais a própria lei interfere, julga, analisa em prol do crescimento do próprio espírito. Portanto, concluindo para todos, sejamos bons homens, boas mulheres, bons pais, bons filhos, boas criaturas na sociedade, fraternos uns com os outros, e teremos sempre o apoio de Deus, que irá oferecer o que há de melhor diante das possibilidades com as quais sempre estará concorrendo ao nosso favor. Um abraço do Herman e que Deus ampare a todos os seus corações. Muita paz.